Shavuot Tov a todos, chegamos hoje na última parte do nosso estudo de Bdikat Olam, verificação de alimentos, para ver se não tem nenhum bichinho, se não tem nenhum verme neles. Hoje vamos ver algumas halachot práticas ligadas a isso, vamos trazer alguns elementos que são mais comuns na maioria das cozinhas, alguns tipos de alimentos, e isso vai servir também de indicação para alimentos parecidos, e além disso, Bezrat Hashem, eu vou mandar aqui junto um link de um site do Kosherot, onde eles mostram exatamente o que fazer com cada tipo de alimento, qual tem que ser verificado, qual não, como fazer a verificação, o que estamos procurando. Então vamos começar com a farinha, o alimento mais básico, o pão. Vamos começar com a farinha. Farinha temos alguns tipos, certo? Temos farinha de trigo, temos farinha de milho, temos farinha de mandioca. Por isso, quando estiver procurando, quando quiser saber como fazer a verificação, precisa saber exatamente de que tipo de farinha eu estou falando, de que tipo de farinha eu estou me tratando. Por isso a gente vai falar agora, no momento, de farinha de trigo branca, certo? Então, sempre buscar especificamente o tipo de farinha que eu estou procurando, porque muitas vezes o tipo de bicho que pode ter aqui é diferente, o modo de procurar, o que eu estiver procurando pode ser diferente. Com relação à farinha branca, na produção dela, ela acaba ficando muito tempo estocada e lá geralmente é produzido esses bichinhos que podem aparecer na farinha. A questão da farinha ser verificada já aparece no Shulchan Aruch, nos poskim, é algo antigo. Então, primeiramente, como foi comentado no passado, é possível comprar farinha peneirada e não tem problema nenhum. Você compra diretamente a farinha que já foi peneirada, de uma boa ashgachá, que certeza já não tem mais nada, você pode usar ela diretamente. Porém, mesmo que eu compre uma farinha peneirada e use ela, caso eu não use o saquinho inteiro, precisa tomar cuidado para não deixar ele num lugar onde podem se produzir lá outros bichinhos. Então, mesmo que ela veio peneirada, ela veio como se deve, se eu deixar ela no armário, algo do tipo, por algumas horas, pode ser que vai chegar lá algum bichinho, vai se reproduzir dentro da farinha e, consequentemente, eu tenho que verificar ela novamente. Por isso, alguém que usou uma farinha peneirada e não usou o saquinho inteiro, usei, por exemplo, somente 500 gramas do quilo que tinha lá, deve-se fechar esse saquinho e guardar ele no freezer. No freezer não existe esse risco de aparecerem mais bichos. Isso com relação à farinha peneirada. Agora, caso eu não queira comprar farinha peneirada, eu quero peneirar eu mesmo em casa, então eu preciso usar, obviamente, uma peneira. Agora, a peneira tem que ser uma peneira com buraquinhos muito pequenos, no qual não vão passar por lá os bichinhos, vai passar somente a farinha. Então, os poskim trazem que o tipo de peneira que deve ser usada para esse tipo de farinha branca, farinha de trigo branca, é uma peneira que ela tem 60 mesh. 60 mesh é a medida da peneira, de quantos buraquinhos tem por polegada, então esse é o tipo de peneira que tem que ser usada. Eu vou colocar a farinha na parte de cima, vou chacoalhar ela, peneirar, e somente a farinha que caiu embaixo eu posso usar. O que fica em cima tem que jogar fora, porque lá tem o risco de ter algum bicho ou algo do tipo. Depois que eu usei a peneira, muitas vezes ela acaba ficando um pouco suja, ficando com farinha grudada. Então, quando eu quiser usá-la de novo, é bom dar uma batida para tirar o que sobrou da outra vez. Caso tinha algum bichinho para ele cair fora também, não molhar, porque se a pessoa molha a peneira, ela estraga. Não tem como usar a peneira molhada para peneirar a farinha. Então, só bater para limpar um pouquinho, tirar qualquer coisa que tenha lá, e aí se usa ela novamente. Enquanto isso, deixar também a peneira fechada, porque já que a peneira fica com restos de farinha, se eu deixar ela aberta, se eu deixar num lugar onde os bichos podem se proliferar, então de novo eu vou estar cheio de bichinhos lá, no momento em que eu colocar mais farinha lá para usar de novo, pelo contrário, vou estar misturando a farinha nova com os bichos que estão lá, então dá uma limpada antes de usar a peneira. Outro tipo de alimento comum nas casas é a verdura, vários tipos de verdura. Vamos pegar aqui a questão do alface. O alface, muitas vezes os bichinhos podem estar na parte de fora do alface, ou eles podem estar na parte de dentro. Eles fazem pequenos túneis dentro da folha do alface, eles são muito pequenininhos. Então, verduras como alface e parecidos, eu devo olhar ela contra a luz. Agora, existe aquela mesa de luz, em que eu tenho uma luz forte, eu coloco a alface em cima. Quem tem uma dessas, ótimo. Mas não necessariamente eu preciso usar isso, eu posso colocar contra a luz da minha casa, ou contra a luz da janela, se tiver de dia iluminado lá fora. Então eu devo olhar para ver se não tem nenhum tipo de túnelzinho, nenhum tipo de bichinho se movimentando por lá, e vale a pena olhar o que eu estou procurando exatamente, certo? Muitas vezes a pessoa fala, eu olhei a alface e não achei nada, mas tem que saber o que você está procurando, que tipo de bicho você está procurando, qual é a cor dele, qual é a priori o formato dele, para saber exatamente como encontrar. O alface da Hassalat, como a gente comentou, ele não precisa ser verificado, porque ele só é comercializado se fizer a verificação com o microscópio e não acharam nada.
Então, nesse caso, eu não preciso verificar ele, o que sim se coloca de qualquer jeito, para ter certeza, se coloca ele na água com sabão por 3 minutos, depois você coloca ele embaixo de água corrente e está liberado. Grãos. Temos vários tipos de grãos. Vamos pegar o arroz, por exemplo. O arroz ele deve ser tem posquim que trazem que deve se colocar o arroz primeiro numa peneira um pouquinho mais larga, chacoalhar ele em cima de um prato branco, ver se cai alguma coisa, se cai alguma coisa que não é exatamente arroz. Caso não caia nada, de qualquer jeito precisa jogar punhados de arroz em um prato branco e verificar se não tem lá algum bicho. O bicho do arroz muitas vezes ele é parecido com arroz, ele é um branco um pouco mais claro que o arroz normal, ele é mais branco, o arroz ele tem uma coloração um pouco mais bege, é um branco muito mais forte. Então procurar para ver se não tem nenhum tipo de bichinho. Também com arroz, vale notar, tem aqui em Israel pelo menos, um arroz que é vendido a vácuo. Esse arroz que é vendido a vácuo, ele já foi verificado e não precisa verificar. Feijão. Feijão também depende do tipo de feijão, se é feijão branco, se é feijão marrom, se é feijão preto, vermelho, temos vários tipos de feijão. A maioria deles se coloca eles na água por um tempo, preferencialmente água um pouquinho morna, porque no caso dos feijões, o bichinho ele fica dentro do feijão, e já que o feijão ele não é transparente, ele é opaco, eu não consigo ver através dele, através da casca também. Então se coloca ele na água quente por um tempinho, até dar uma amolecida, a casca ficar um pouco mais transparente, e eu consigo olhar dentro do feijão se tem alguma coisa, se tem algum bichinho, algo preto que pode ser um tomate e seria proibido. Aí eu tenho que verificar todos os feijões. No caso do feijão também, eu tenho a possibilidade de comprar o feijão a vácuo. O feijão que ele é a vácuo, ele já vem verificado e não tem risco. Com relação a frutas, temos frutas que precisam ser verificadas, temos frutas que não precisam ser verificadas. Tâmara, por exemplo, é um tipo de fruta que tem que se verificar. Então, alguém que quer comer uma tâmara, o que ele faz? Isso daqui é válido para muitas frutas. Ele corta a tâmara no meio e coloca ela contra a luz para ver se tem algo dentro. Já que a tâmara ela tem uma cor escura, muitas vezes não dá para ver qualquer tipo de bichinho que tenha lá. Então, eu corto ela no meio, tiro a semente, levanto ela, coloco ela contra a luz e ela fica um pouco mais translúcida. Quando eu faço isso, vai dar para ver se tem alguma coisa lá ou não. Certo? Então vimos aqui alguns exemplos com relação a farinha, arroz, feijão, verduras e frutas, o que fazer. Mas de novo, cada fruta, cada legume tem uma verificação diferente, tem muitos legumes que não precisa verificar nada, tem legumes que sim precisa, por isso vale a pena verificar aqui cada coisinha, cada um de acordo com o que ele usa, com o que ele precisa usar. Agora, só para terminar esse nosso capítulo, temos uma última alahá no Kitzur Shulchan Aruch, nesse capítulo, que é a alahá 46, então a gente vai pular agora para a alahá 46, que é o último assunto. Fala que Shulchan Aruch, Ashoel lemore ora eize shelah ve'asro, asur lo lishol od lemore ora acher, ela im ken odio shekvar ora arishon leisur. Será que eu posso fazer a mesma pergunta para dois rabinos? Perguntei para um rabino alguma coisa que eu queria saber, e o rabino falou, não, isso é proibido. Posso ir para outro rabino e perguntar e ver se ele me permite ou não. Fala que que isso não deve ser feito, a não ser que a pessoa avise o segundo rabino de que o primeiro rabino proibiu aquilo. Porém, isso não é válido em todas as situações. Caso eu tenha perguntado sobre um alimento específico, posso comer, por exemplo, esse frango, essa carne, essa coisa que foi cozida, caiu lá leite, eu fiquei na dúvida, posso comer isso ou não? Se eu perguntei sobre um objeto, na hora que o primeiro rabino falou, não, isso daqui é proibido, aquele objeto se torna proibido e não tem mais como liberar. Então, no momento em que o primeiro rabino me falou, não, isso não pode ser comido, já que ele falou isso sobre o objeto se torna proibido e não tem mais o que fazer, não adianta perguntar para um outro rabino. A não ser que o primeiro realmente tenha feito um erro crasso, ele errou uma alahá básica, aí realmente dá para consertar. Mas se é algo que existe dúvida, se é algo que tem machloket, o primeiro rabino falou, não, é proibido, acabou, não tem mais o que fazer. Mas se eu perguntei sobre um tipo de comportamento, eu falei, olha, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu posso fazer isso no Shabat ou não posso fazer isso no Shabat, e o primeiro rabino me proibiu, e ainda assim eu posso seguir para o segundo rabino e falar, olha, eu queria fazer tal coisa no Shabat, colocar tal coisa na chapa, o rabino falou que não pode. O que o senhor diz? Perguntou para o segundo rabino.
Quando se pergunta para o segundo rabino, tem que avisar ele, olha, eu já fiz essa pergunta para o primeiro me falou que não pode por causa disso e disso, eu queria saber uma segunda opinião. Nesse caso, o segundo rabino vai poder decidir se ele sim vai liberar ou não. Caso ele veja um lado para liberar tal questão, e às vezes ele conhece um pouco mais a pessoa, pode ser que ele vai liberar isso, mas ele precisa saber que teve alguém que proibiu. Outro ponto importante com relação a essa questão, sobre perguntar para dois rabinos, é o seguinte, que se a pessoa originalmente foi para o primeiro rabino e falou, olha, Rav, eu tenho uma dúvida, eu tenho uma questão, eu não quero que o senhor me diga pode ou não pode, eu quero saber as ideias, eu quero saber as opiniões, ou seja, ele não perguntou para o primeiro rabino esperando uma resposta definitiva do que fazer ou que não fazer, ele perguntou mais como juntando informação, querendo conhecer sobre o assunto. Nesse caso não está permitido ou proibido, ele sim pode perguntar mais opiniões para outros rabinos. Muitas vezes o que acontece é que o rabino que sabe dessa situação, caso a pessoa pergunte para ele, olha, Rav, essa comida pode ou não pode? Muitas vezes o rabino que acha que aquilo é proibido, mas ele vê que tem um lado que talvez alguém discorde, muitas vezes o rabino vai falar, olha, ele vai te falar o seguinte, vai falar, olha, ao meu ver, isso daqui talvez não poderia, vale a pena perguntar para outra pessoa. Ele vai diretamente mandar a pessoa para outra, porque caso ele diga que aquilo é proibido, já não vai mais ter o que fazer. Então, ao perguntar dois rabinos a mesma questão, tem que tomar cuidado exatamente em quais situações eu posso fazer isso, em quais situações eu não posso, e sempre avisar o segundo rabino do fato de que você já perguntou para alguém.